Em destaque no Panorama CBN, Brasil inicia rodadas técnicas com os Estados Unidos para tentar reverter tarifas. Regras mais rígidas para canetas emagrecedoras manipuladas geram impasse na Anvisa. Após 2 meses de trégua, Irã e Israel voltam a trocar fogo. Terremoto causa destruição nas Filipinas. Volante Ederson, que substituiu Wesley, se apresenta na seleção brasileira nessa que é a Semana da Copa do Mundo. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que o governo brasileiro inicia nessa semana uma rodada de reuniões técnicas com representantes de comércio dos Estados Unidos para tentar reverter as novas tarifas. O prazo final para manifestações formais e defesas técnicas para contestar os pontos do relatório é 1º de julho, o relatório americano, né? Bom, a comitiva do Brasil busca derrubar as alegações norte-americanas baseadas na seção 301 da Lei do Comércio, que acusa o mercado nacional de promover uma concorrência desleal. A defesa brasileira vai concentrar os argumentos técnicos na regularidade dos subsídios ao etanol e no funcionamento da infraestrutura do PIX. O Itamaraty também articula um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, o que seria um novo encontro, né, porque já teve um recente, e aí durante a cúpula do G7, que começa na próxima segunda-feira na França. Outro assunto importante, hein? A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República devem decidir nos próximos dias se aceitam a nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. O ex-dono do Banco Master propôs devolver até 60 bilhões de reais aos cofres públicos em troca de benefícios judiciais, como, por exemplo, redução da pena. É nisso que ele está interessado. A defesa do empresário corre contra o tempo, devido ao prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, que autoriza reuniões diárias com os advogados somente até a próxima sexta-feira. O especialista em direito penal, Ailton Zucchi, explicou que o acordo vai depender da entrega de provas materiais que superem os dados já obtidos nos celulares apreendidos. Especificamente em relação ao caso do Daniel Vorcaro, a eventual aceitação de uma nova proposta vai depender, sobretudo, da qualidade, da credibilidade e da capacidade de comprovação dessas informações apresentadas. Então, qual é a conclusão? Quanto maior a utilidade prática da colaboração para as investigações, maiores tendem a ser as chances de celebração e a homologação do acordo. Lembrando que o primeiro pedido de acordo do banqueiro foi rejeitado há 2 semanas sob a acusação de omissão de informações e proteção a aliados políticos. Para evitar uma nova recusa, a defesa de Daniel Vorcaro apresentou fatos inéditos e citou a participação de autoridades do Congresso Nacional nas movimentações da instituição financeira. O novo relato aborda o repasse de recursos para o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, depois que o senador Flávio Bolsonaro admitiu o pedido de 134 milhões de reais ao banqueiro. E o depoimento também menciona o senador Ciro Nogueira, investigado sob a suspeita de receber propina para aprovar emendas parlamentares a favor do banco. Eu te conto agora que traficantes e milicianos estão impondo um monopólio ilegal sobre comerciantes em comunidades do Rio de Janeiro. A reportagem do Fantástico da TV Globo revelou detalhes desse esquema, mostrando que proprietários de padarias, mercados e barbearias no Rio são obrigados a adquirir produtos básicos exclusivamente de distribuidoras ligadas a organizações criminosas. O esquema atinge insumos essenciais, como farinha de trigo, ovos, água, carvão e carne de frango. Caminhões de empresas concorrentes tradicionais são ameaçados e impedidos de entrar nas áreas controladas pelas facções, eliminando a concorrência e forçando a compra de produtos de menor qualidade. A imposição das quadrilhas provoca o aumento dos preços repassados aos consumidores, claro, né? Por exemplo, no frango assado, o valor
quadriplicou em algumas regiões. Comerciantes relatam que o descumprimento das ordens gera ameaças de morte até, fechamento dos estabelecimentos e assassinatos. Por questão de segurança, o Fantástico alterou as vozes dos personagens por inteligência artificial. O cliente não pode comprar de outra. Eles não permitem. Vieram aí 3 carros. Os caras tudo armado, fuzil, pistola. Não tem como bater de frente com eles. É porque agora a gente é obrigado a pegar frango assado com eles. A gente pegava com o fornecedor, entendeu? Era o caminhão dele. Agora eles falam que todo mundo tem que pegar com eles. Se não pegar com eles, não trabalha. Eles só avisam que, a partir de agora, nós somos obrigados a ter que comprar com essa empresa. E o recado já foi dado e você tem que cumprir. A gente só pode comprar se for da Fênix. Não tem mais livre concorrência. E se você pede, de repente, em torno de 10 sacas, eles te mandam 15 e você é obrigado a ficar. Eles usam uma empresa que eles dizem que é da empresa dos amigos, que uma delas é até a Evolução. E eles chegam pra gente e oferecem essas farinhas, dizendo que a partir daquela data temos que comprar só a farinha com eles. Vozes alteradas por IA, mas histórias reais, né? Um absurdo. O delegado da Polícia Civil do Rio, Jefferson Ferreira, diz que os lucros obtidos com o controle do comércio abastecem o caixa financeiro das facções para a compra de armas. A investigação, ela analisou ali relatórios emitidos pelo COAF em que noticiam transações suspeitas dessas empresas, né? A gente está falando aí em milhões de reais num período curto. Em uma só empresa investigada, teve o patamar de quase 100 milhões de reais em transações suspeitas num período de 5 anos, diversos saques e depósitos em dinheiro, né? Que isso é uma forma de escamotear a origem ilícita desses produtos. Uma situação terrível, né, que expõe como que os moradores de várias comunidades do Rio de Janeiro estão completamente reféns de bandidos. E não é à toa que o grande tema das próximas eleições é a segurança. Vamos falar agora de canetas emagrecedoras, que também se popularizaram, né? Todo mundo só fala disso. Os medicamentos para emagrecer, que são o novo filão do contrabando que entra pela porosa fronteira com o Paraguai em Foz do Iguaçu. Dados da Receita Federal apontam que a apreensão de canetas e ampolas emagrecedoras aumentou quase 1000% em um ano no local. Nos 5 primeiros meses de 2026, foram quase 80 mil unidades apreendidas. Comparando ao ano passado, um aumento absurdo, porque em 2025 foram 7.500 apreendidas só. As canetas popularizadas no Brasil são adquiridas no Paraguai por um preço quase 70% menor, o que acaba estimulando a entrada ilegal do produto no país. As apreensões ocorrem diariamente e dispararam depois que a Anvisa proibiu a entrada no Brasil de algumas marcas de canetas emagrecedoras vendidas no país vizinho. Inclusive, tem até uma reportagem no Globo hoje falando que, em uma ofensiva para regulamentar a venda das canetas, a diretoria da Anvisa avalia regras mais rígidas para a produção desse tipo de medicamento por farmácias de manipulação. Mas há impasse sobre alguns pontos. A minuta de resolução começou a ser analisada pelo órgão regulador no fim do mês passado. Só que um pedido de vista adiou a conclusão do processo, que será retomado agora no início desse mês. Um dos pontos em que há divergência é o prazo para que os estabelecimentos se adaptem aos novos critérios. Inicialmente, a sugestão é que seja de 180 dias, mas há discussões para reduzir esse período. Especialistas avaliam que a proposta representa um avanço no controle sanitário do setor, mas dizem que as medidas ainda não resolvem integralmente preocupações sobre segurança e eficácia dos produtos manipulados. A discussão ocorre, como eu falei, em meio ao aumento da preocupação de autoridades sanitárias e órgãos de segurança com o avanço do mercado irregular das canetas emagrecedoras. Produtinhos que, como eu falei também, se popularizaram muito, tá todo mundo, de uma forma geral falando, né, usando. Por exemplo, olha só, a jornalista Malu Gaspar conta hoje, colunista do Globo e da CBN, que o Monjaro ganhou muitos adeptos na Praça dos Três Poderes e as consequências foram além da balança. Foram mudanças visíveis na fisionomia de muitas pessoas do STF que fizeram até o sistema de reconhecimento facial falhar.
A mudança nos traços foi tão grande que muitos usuários têm realizado novos cadastros com fotos atualizadas para manter o acesso ao edifício. Funcionários que cuidam dessa parte de cadastro disseram que tem ocorrido uma verdadeira reinicialização no sistema de segurança do Supremo Tribunal Federal. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o julgamento do caso da morte do menino Henri Borel, porque o Fantástico fez uma longa reportagem, né? E eu vou trazer aqui alguns detalhes. Por exemplo, depoimentos de 2 testemunhas foram decisivos nesse julgamento que condenou o ex-vereador Jairo pela morte do Henri, de 4 anos. Registros adquiridos pelo Fantástico mostram que a filha de uma ex-namorada do Jairo disse que sofreu agressões quando tinha 5 anos. Hoje ela tem 18 anos e contou que o ex-vereador a levava para um motel e a afundava repetidamente numa piscina. Vocês iam para onde? Para esse motel, eu não Vai tenho... pro quarto? É, quarto. E aí, o que acontecia ali? Nessas vezes, a gente foi para um quarto e tinha uma piscina. E aí, a gente foi pra piscina e na piscina ele ficava me afundando. A babá de Henri, Tainá de Oliveira Ferreira, é considerada também peça-chave nesse processo, mas respondia por falso testemunho, porque ela voltou atrás várias vezes em suas versões, né? E, de qualquer forma, foi fundamental para o Ministério Público apontar 3 episódios de tortura contra Henri. No primeiro deles, que ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2021, Tainá enviou mensagens ao namorado dizendo que Jairinho havia se trancado no quarto com o menino. Eu não achei mensagem da senhora nesse mesmo horário ou ligação para a mãe falando que ele entrou pro quarto. Eu ficava tão nervosa quanto a criança. Mas a senhora ficava nervosa por quê, especificamente? Pela situação, mas a situação, qual situação? A criança tá no quarto, tudo isso me deixava muito nervosa. E eu apenas como uma empregada sem poder fazer nada. Mas a senhora não podia pegar o telefone e ligar? Sim, só que na hora eu não pensei, não fazia, não liguei. Ao ler a sentença, a juíza Elizabeth Machado concedeu perdão a Monique Medeiros, mãe do menino, alegando que ela não contribuiu intencionalmente para a morte do filho e que foi vítima de misoginia. Não disponho de elementos seguros que autorizem avaliar negativamente sua personalidade e conduta social, certo que a culpabilidade é comum para os injustos de que se trata. Chegou ao extremo da misoginia declarada. É que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. O Ministério Público do Rio de Janeiro contestou formalmente a aplicação do perdão judicial à mãe de Henri e entrou com um recurso para anular o benefício. E o pai de Henri, Leniel Borel, também recorreu da decisão de liberdade da ex-mulher. Eu te conto agora que mais de 36 mil pessoas participaram da 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, na Avenida Paulista. O balanço do público foi divulgado pelo monitor do debate público da USP, que registrou uma queda na presença em comparação com os 2 anos anteriores. O evento desse ano teve como temas centrais a representatividade política, a defesa do voto e a celebração dos 30 anos da urna eletrônica sob o lema "A Rua Convoca, a Urna Confirma". A programação contou com 14 trios elétricos e apresentações de artistas, por exemplo, Glória Groove, Melody e Pablo Vittar. Eles abriram mão do cachê devido à redução de patrocinadores. É muito importante porque parece que a gente vem vivendo um apagamento, um esvaziamento da pauta, mas em ano onde os LGBTs todos os dias têm perdido suas vidas, perdido oportunidades, é importantíssimo que a gente venha nessa parada aqui. A 30ª parada é um número muito importante. Olha quantas pessoas já estiveram aqui para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então aqui é para a gente manter esse legado vivo. Os manifestantes também protestaram contra um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, que tenta proibir a participação de crianças no ato, mesmo acompanhadas pelos pais.
Agora vamos com o noticiário internacional. Israel e Irã voltaram a realizar ataques mútuos após 2 meses de vigência de um frágil cessar-fogo. Nessa madrugada, o Irã lançou a segunda onda de mísseis contra Israel, provocando o acionamento de sirenes em todo o país. O novo ataque foi uma resposta a um bombardeio das Forças Armadas de Israel contra alvos militares no oeste e no centro do Irã. Foi uma onda de mísseis balísticos disparados pelo governo iraniano contra o território israelense horas antes. Além de Teherã, explosões foram registradas em pelo menos outras 3 cidades do país. O governo de Israel realizou um contra-ataque, ignorando um apelo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para tentar impedir o revide e preservar as negociações de paz em andamento. Sem sucesso. A ofensiva de mísseis do Irã ocorreu após as forças de Tel Aviv romperem a trégua com o Líbano e realizarem bombardeios aéreos contra a capital Beirute. Pelo menos 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O governo iraniano justificou a retaliação, dizendo que a ação de Israel ultrapassou os limites acordados internacionalmente. As autoridades do Irã e do Iraque determinaram o fechamento imediato dos seus espaços aéreos e suspenderam todas as rotas de aviação civil por 72 horas. O Comando Militar da Guarda Revolucionária Iraniana também declarou que 19 bases americanas no Oriente Médio voltaram a ser alvos militares. Por causa da quebra do cessar-fogo, o preço do petróleo já voltou a subir nas últimas horas. O barril do tipo Brent, referência internacional, subiu quase 5%. E está negociado, no momento em que eu gravava, estava negociado perto dos $100. Nas Filipinas, pelo menos 15 pessoas morreram e 129 ficaram feridas em consequência de um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a costa do país. Esse era o balanço também até o momento em que eu gravava. O tremor de grande intensidade ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e gerou alerta de tsunami no arquipélago e na Indonésia. A agência sismológica filipina registrou ondas de tsunami em 6 estações de monitoramento na região, com picos que atingiram 1,40 metros de altura. O governo local atua nas áreas afetadas, nessa ilha que abriga mais de 27 milhões de habitantes e é a segunda maior do país. O presidente da China, Xi Jinping, chegou hoje à Coreia do Norte para se encontrar com o líder Kim Jong-un. As informações foram de agências de notícias locais. É a primeira vez desde 2019 que o chinês visita Pyongyang em mais uma etapa da maratona diplomática de Xi Jinping. Nas últimas semanas, ele recebeu em Pequim o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia também, Vladimir Putin. Um jato executivo caiu e explodiu no aeroporto internacional de La Romana, na República Dominicana. Pelo menos 2 pessoas morreram. A tripulação relatou problemas mecânicos logo após a decolagem e tentou retornar para um pouso de emergência, mas a aeronave caiu nas proximidades da pista. O Conselho de Aviação Civil do país confirmou o acidente e informou que as causas exatas da queda estão sendo investigadas. Vamos de eleições agora no Peru, para te contar que a apuração das eleições presidenciais no país mostra um empate técnico entre a candidata de direita, Keiko Fujimori, e o oponente de esquerda, Roberto Sánchez. Com mais de 88% das urnas apuradas, a filha do ex-presidente condenado, Alberto Fujimori, soma pouco mais de 50% dos votos válidos, contra quase mais de 49% do candidato de esquerda. A diferença é muito pequena, de menos 1 ponto percentual. Keiko Fujimori perdeu as últimas 3 eleições presidenciais no segundo turno por margens inferiores a 1% dos votos. A autoridade eleitoral costuma aguardar a apuração de quase 100% das atas, incluindo os votos das áreas rurais mais isoladas e o voto no exterior, antes de cravar formalmente quem assumirá a presidência do Peru. As pesquisas de boca de urna divulgadas ontem à noite já sinalizavam um cenário de extrema polarização e proximidade. A cientista política Denilde Rousiracher, especialista em relações internacionais,
falou sobre os principais desafios de cada um dos candidatos. Construir essa estabilidade vai ser um desafio. A Keiko, se eleita, de fato, se o resultado for confirmado, ela primeiro consegue a eleição depois de 4 tentativas e ela tem um partido que tem uma articulação, uma força política grande. Do outro lado, o Sanches vai ter um desafio de lidar com um Congresso mais opositor, e isso é um dos pontos que se considera aí de dificuldade para a governabilidade dele ser eleito, e com uma agenda de mudança e de reforma também muito forte. A votação deste domingo encerrou um processo eleitoral marcado pela fragmentação política, após o primeiro turno registrar um recorde de 35 candidatos presidenciais. Cientistas políticos apontam que a pulverização partidária reflete uma crise de representatividade que atinge o Peru. O novo mandatário assumirá o governo em meio a um histórico de instabilidade institucional, com registro de 9 presidentes diferentes nos últimos 10 anos. Dados indicam que 90% da população peruana manifestam desconfiança em relação às ações do Congresso e do Poder Executivo. Agora, futebol. Com Copa do Mundo, finalmente a semana chegou. Brasil! E o volante Ederson vai se apresentar na seleção brasileira em Nova Jersey. O jogador do Atalanta da Itália estava de férias no Brasil e viajou ontem à noite para os Estados Unidos, porque ele foi convocado às pressas pelo técnico Carlo Ancelotti para o lugar do lateral Wesley, que foi cortado da seleção devido a uma lesão na coxa. Nas redes sociais, o jogador do Roma lamentou a interrupção de um sonho, mas disse que a queda faz parte do caminho. Hoje à tarde, o Ederson já vai participar do primeiro treino da seleção, que se prepara para a estreia na Copa do Mundo no sábado contra o Marrocos. Neste domingo, a seleção marroquina empatou em 1-1 com a Noruega. Lembrando que a Copa do Mundo começa na quinta-feira, às 16h, com o jogo entre México e África do Sul. E a seleção brasileira feminina de futebol desembarcou ontem à noite em Fortaleza para disputar o segundo amistoso contra a equipe dos Estados Unidos. Mais de 37 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto que ocorre amanhã à noite na Arena Castelão. O técnico Arthur Elias busca igualar o histórico de confrontos contra a seleção norte-americana após vencer o primeiro amistoso por 2-1 em São Paulo. O retrospecto de partidas em território nacional aponta vantagem para o Brasil, com 4 vitórias e 2 derrotas em 8 jogos. O Paysandu goleou o Anápolis por 4-0 no Mangueirão e conquistou o 6º título da Copa Verde. Na primeira partida da final, em Anápolis, o time da casa tinha vencido por 3-1. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália por 3-2 no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pela Liga das Nações. O resultado no tie-break encerrou a invencibilidade de 39 partidas da equipe europeia, atual campeã olímpica da modalidade. Com a vitória desse domingo, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães encerra a primeira etapa da Liga das Nações com 100% de aproveitamento. O Brasil conquistou 4 vitórias em 4 jogos disputados na capital federal e assumiu a liderança geral do torneio. A delegação brasileira viaja agora para Ankara, na Turquia, onde vai disputar a próxima fase a partir do dia 17. O Brasil terá como adversárias em território turco as equipes da França, Bélgica, China e Alemanha. E o Brasil encerrou o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro com a conquista das medalhas de ouro nas finais por conjuntos e em aparelhos individuais. A equipe brasileira venceu as provas da série simples de 5 bolas e da série mista de 3 arcos e 2 pares de massas, superando as seleções do México e dos Estados Unidos. Nas competições individuais desse domingo,
As ginastas Bárbara Domingos e Giovana Santos conquistaram também o lugar mais alto do pódio nas finais de massas, arco e fita. E ainda tem Rock in Rio. Para eu te contar que a venda geral dos ingressos para o Rock in Rio 2026 começa hoje, hein? Às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster. Na pré-venda, que aconteceu na última terça, os ingressos para todos os dias esgotaram em menos de 2 horas. Lembrando que o festival acontece nos fins de semana entre os dias 4 e 7 e 11 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro. E entre muitos artistas convidados, tem, por exemplo, Elton John, Stray Kids, Bring Me The Horizon e Foo Fighters. O ingresso custa R$ 870 na modalidade inteira. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Só começando a semana, né? Vamos juntos? Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. É o time do Panorama CBN da manhã. E no Panorama da noite tem Leandro Gouveia e companhia. Um beijão, uma ótima semana e até amanhã.